todo seu. Bom dia, podem se sentar. Como estar no Brasil com 1h e 20 minutos de voo? Que bênção. Até com os problemas do Brasil, né? As crianças. Falei, tô no Brasil. Que bom, viajei pouco e já estou aqui comendo coxinha. Eu sou a pastora Roselen, na Itália me chamam de Roslyn, porque eles não conseguem falar o nome, né? Aqui já é mais fácil, mas meu nome é inglês. Eu quero contar um pouquinho de mim, porque é a primeira vez que eu estou aqui, e nós vamos entrar numa palavra que Deus me deu. Na realidade, eu queria pregar 3 palavras diferentes, mas eu obedeço, né? Eu falei, então, tem que pregar a mesma palavra? Eles, não, 3 diferentes. Aí eu sei que tem um público diferente, que essa palavra é para você e para mim. Amém? E se você quiser, assim, comer de Deus e fazer um jejunzinho na hora do almoço, não sei se vai ter lugar, mas eu convido você para ficar em todos eles. Porque Deus tem uma palavra que vem do céu para nós. Amém? Cadê os faminhas dessa casa? Eu amo faminha. Faminha é aquele que fala assim, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Então, meu nome é Roselen, ou Roslyn, na Europa. Eu estou aqui esse ano, vão fazer 35 anos que eu moro na Europa. E eu fui para a Itália com 19 anos. Na realidade, eu fui para a Itália para ficar só 9 meses. Quem sabe que Deus nunca conta tudo? Quem está aqui que ele falou, você vai só 2 meses, faz 50 anos que você está aqui, aleluia. É isso aí, porque se ele falasse tudo, provavelmente a gente nem sairia de casa, não é assim? Então, para mim, o Senhor falou mais ou menos isso. Eu conheci Jesus quando eu tinha 13 anos, cresci fazendo o catecismo de um lado e andando nos testemunhas de Jeová do outro. Porque passou alguém lá em casa, minha mãe falou, eu quero dar uma fé para as crianças. Passou alguém falando que o mundo ia acabar e essa estava boa. E a gente então cresceu fazendo todas essas aulinhas, batendo nas portas de sábado, dizendo que o mundo ia acabar. Aleluia, 7 da manhã, né? Você já recebeu isso? Passa o testemunho de Jeová, 7 da manhã o mundo vai acabar. Você fala, não podia acabar às 10 que eu tenho que dormir, né? Sábado. Mas aí, bom, cresci em 2 religiões. Quem sabe que Jesus não veio pregar uma religião, mas uma relação com Deus? A religião não leva para nenhum lugar, nem aquela evangélica, nem a católica. É uma relação com Jesus que vai mudar nossa história. Amém? Então, cresci em 2 religiões, mas isso não fazia de mim uma pessoa que era crente. Quem sabe que não é porque você está dentro de um carro, de uma garagem, que você é um carro. Às vezes a gente acha que porque está na igreja, nós já somos tudo. Não, eu vou na igreja. Eu conheci uma vez um político muito famoso lá na Itália. Ele era presidente do conselho por algum tempo, chamava Berlusconi. Ele falou para mim, quando eu conheci ele, eu tenho 6 tias que vão na igreja. Falei, pois é, Deus não tem sobrinho, né? Deus só tem filho. Então que a tua tia vá na igreja, que você vá na igreja, isso não garante que você é de Deus. Amém? Nós temos que voltar a pregar um evangelho radical. E aí, bom, cresço nessas 2 religiões, me convida, quando eu tinha 13 anos, me convidam para ir numa vigília de oração na Igreja Católica, na Renovação Carismática, e eu fui por um motivo muito espiritual. Eu estava apaixonada por um loirinho. Sabe, 13 anos se apaixona, né? E daí falaram, o loirinho vai passar a noite inteira lá. Eu falei, cara, essa vigília é minha. Né? Senti o chamado de Deus e fui para a vigília de oração. Porque eu falei, eu vou ver o loirinho toda noite. Você sabe, quem já foi adolescente sabe, aquelas paixões adolescenciais. Parece que assim, você vai casar para sempre, mas nunca casa. Geralmente não casa, mas você acha que é o amor da tua vida. E aí fui para ver o meu loirinho. E cheguei nesse lugar, tinha alguns jovens da Renovação Carismática Católica de joelhos, chorando, dizendo, Jesus, eu te amo. Eu falei, meu Deus, eu cresci entre 2 religiões, fazendo catecismo de um lado, que meu pai preferia que a gente fizesse a religião tradicional, do outro, mas eu não conhecia Jesus. E quando eu vi essa paixão, eu esqueci do meu loirinho, né? E olhei para o loirão, Jesus não era loiro. E eu esqueci do meu loirinho, então de repente eu fiz pela primeira vez uma oração. Eu falei, nossa, mas se você de verdade existe, se é assim, eu quero te conhecer. Fui de férias numa fazenda, era Páscoa. A minha mãe foi dar uma volta lá com a menina que trabalhava comigo. E eu tinha mentido para minha mãe, porque ela era testemunha de Jeová. Eu falei para ela que eu ia fazer outra coisa, não falei que eu ia numa vigília de oração. Eu tinha 13 anos, não era crente, amém? Mas eu tinha mentido. E aí ela fala, a gente vai dar uma volta, não sei o que. Eu, não vou, tô meio cansada, não tinha dormido a noite inteira. E pela primeira
vez eu faço uma oração falando diretamente com Jesus. Eu não sei se você sabe, mas para os testemunhos de Jeová, Jesus não é Deus, ele é filho de Deus, mas ele não é Deus. E eu faço uma oração de 13 anos. Falo, Jesus, se você existe, faz explodir uma coisa. 13 anos. Eu falei, não, melhor, se você existe, manda um anjo aqui. Eu falei, não, melhor ainda, se você existe, vem aqui, pega a minha mão e fala, oi, tudo bem? Eu sou Deus. Aí eu falei, tudo bem. E eu estava falando com a parede, eu nunca imaginei que Deus pudesse responder. Quem já falou com a parede? Eu sei que tem muito mais gente que já falou com a parede aqui. E aí, falando com a parede, achando que ele nunca ia responder, na realidade, ele respondeu. Pega a mão da pessoa que está do teu lado um minuto. Porque eu falava para ele, pega na minha mão. E eu senti isso. Então, eu senti alguém pegando na minha mão. E a outra mão eu não sentia nada. Eu sentia essa mão queimar. E alguém pegando na minha mão. E todo mundo fala, que lindo nada. Porque é aterrorizada. Porque você já imaginou, né? Eu fiquei tipo Jacó, que lugar terrível. O Senhor está aqui. E naquele dia eu me ajoelhei. Pode deixar a mão? E naquele dia eu me ajoelhei. Tem gente que está aproveitando hoje. Deixa eu pegar na mão hoje. E naquele dia eu me ajoelhei e eu falei, Senhor, eu sou o filho que volta para casa. Eu quero um anel no meu dedo, uma sandália no meu pé, porque eu conhecia a Bíblia. E eu fiz uma promessa para Deus. Eu falei, eu vou falar que você existe para todo mundo, mesmo que eles não creiam até o último dia da minha vida. Eu falei, não importa se acreditem ou não, porque você respondeu a minha oração. Obviamente, a partir daquele dia, eu acordei por uns 3 meses assim. É tudo verdade. Deus existe. Você fala, mas você nunca tinha na igreja? Tinha. Mas eu não conhecia o Senhor. Você pode vir numa igreja por anos e não conhecer o Senhor. Você pode frequentar, porque quando você conhece, você muda. É impossível ter um encontro com Jesus e ser a mesma pessoa. Não é possível. Amém? Então eu cresci entre 2 religiões. Você fala, puxa, mas você nunca tinha orado? Tinha. Nunca tinha lido a Bíblia? Tinha. Mas aquele dia, quando eu encontrei com o Senhor, tudo mudou. Então eu ficava assim, tudo verdade. Agora, quando é tudo verdade, tudo muda. Amém? Então comecei a pregar o evangelho bem pequenininha, ainda na igreja católica, porque a experiência que eu fiz foi esses jovens da Renovação Carismática que tinham me convidado. E lembra que eu fui só pelo loirinho, porque a minha mãe não queria que eu fosse. E aí foi uma conversão muito poderosa. O padre começava a me convidar, prega, sabe, tipo aquelas menininhas do Brasil, menininho prodígio, loirinha, pequenininha, falando, vem que é Jesus, e Deus abriu muitas portas para mim, muitas portas. Eu comecei a pregar em vários lugares, em vários congressos da Renovação Carismática no Brasil, em vários encontros no Morumbi, em vários lugares, até que, diga comigo, até que eu amava, como todo adolescente, mandar embora demônio. Sabe, tipo Ghostbuster? Sabe que jovem gosta disso, né? Quando você já é pastor faz tempo, fala, tem um demoniado, ora aí por ele. Mas quando você é jovem, você quer ver, pra você é tipo sobrenatural. Então eu ia sempre orar pra endemoniados. E fui dormir na casa de uma amiga. Levanto um dia antes dessa minha amiga, a irmã dela estava vendo Tom e Jerry. Quem já viu Tom e Jerry? E daí Tom e Jerry estavam em Veneza. Depois eles iam para Pisa. Ela olha para mim e fala assim, vamos para Itália. Agora, quando você fala para uma jovem, para um jovem de 19, 18 anos, vamos para Itália, para China, para Índia, de mochila nas costas, o que eles vão falar? Lógico que vamos. Então eu olhei para ela e falei, vamos. E ela falou, então vou ver passagem, então vamos. E o dia seguinte, ela ligou para mim e falou, já vi a passagem, a gente vai nesse dia, não sei o que. Eu falei, não, peraí. Era uma brincadeira, a gente estava vendo Tom e Jerry. Então ela falou, mas você não é de Deus? Eu falei, sou, então ora. Ela nem era crente, era a irmã dela, que era minha amiga. Eu fui orar e falei, Deus, assim, eu vou orar por orar, porque eu prometi que eu ia orar. Você não quer que eu vá para Itália, né? E ele falou, eu quero. Eu tenho um plano para a tua vida naquela nação. E eu falei, Senhor, e você fala isso através de Tom e Jerry? E ele falou, eu falo com cada um no nível que ele se encontra. Daí eu falei, o meu é bem baixo. Ele teve que desenhar a torre, assim, gôndola. Você vê que ele já estava falando faz tempo e eu não ouvi, ele teve que botar um desenho na minha frente. Quem às vezes sabe que Deus tem que desenhar pra gente? Ele tá falando, você não entende. E bom, passou nem um mês, eu fui pra Itália. Levei 9 malas, regra número 1 do missionário, nunca deixe a tua mãe fazer a mala pra você, porque você vai encontrar tudo, sofá, ursinho quando você era pequeno, micro-ondas, uma roupinha de frio. E bom, cheguei na Itália com 9 malas, pra fazer long story short.
Me roubaram. Depois de nem 50 minutos, eles falaram pra mim: aonde você quer que a gente te deixe? E eu tinha vários endereços onde eu ia. E tinha um lugar onde a gente ia dormir. E eu falei: no Vaticano, super católica. Naquela época eu me confessava toda semana, fazia 3 rosários por dia. Ia na missa todo dia. Super radical na igreja católica. Eu falei: me deixe no Vaticano, depois eu vou para onde eu for. Eu fui roubada ali mesmo. Aí, com um revólver, que é raro na Itália. Hoje não é mais raro, mas naquela época era bem raro. E eles levaram tudo menos as 9 malas. Se tivesse levado as 9, a gente fala: que legal, me ajudou. Então eu fiquei sem lenço, sem documento, com 9 malas, dormindo entre as colunas do Vaticano. E ali aconteceu de tudo que você pode imaginar. E a gente passou fome, eu aprendi a dormir na rua, com sem-tetos, né? O pessoal me ensinou: põe um papelão, aonde ia comer, todo lugar que tinha. Porque na Itália, não sei aqui, mas na Itália tem muitos lugares onde dão comida para quem não tem comida. Todo lugar que eu ia, eu chegava atrasada, não tinha mais comida. Sabe quando dá tudo errado? Tudo errado. Agora isso me ensina, e ensina a todos nós, que Deus, às vezes a gente é assim, é de Deus quando dá tudo certo, não é de Deus quando tá tudo errado. Isso é mentira do diabo. Quando Deus diz uma coisa, mesmo que dê tudo errado, se Deus falou, você vai ficar lá até a hora que Deus vai resolver isso. Porque nós temos essa ideia: deu tudo certo, é de Deus. Deu tudo errado, não é de Deus. Não, queridos, quando Deus fala, mesmo que tudo diga não, se Ele falou sim, o sim de Deus é sim, amém? E você vai ficar ali pelo sim de Deus. É óbvio que humanamente você começa a falar: Deus, mas é você que me mandou aqui? E eu lembro que eu fiz uma oração uma vez com as minhas lágrimas. Na época era o governo Collor. Uma coisa terrível. E eu saí do Brasil falando mal do Brasil. Daí as promessas do cristão: Senhor, se você me levar de volta para o Brasil, nunca mais eu falo mal do governo. Nunca mais, eu vou ser boa, vou ser legal, não falo mais mal da política. E bom, Deus resolveu, mandou uma pessoa, me ajudou tal. E eu comecei a ficar bem conhecida. A história é bem longa, mas fiquei bem conhecida no mundo católico, carismático da Itália. Fui pregar uma vez numa igreja, Deus começou a abrir portas e púlpitos das igrejas católicas, porque eu prego desde quando eu sou pequenininha. Começou a abrir púlpitos e eu pregava no lugar dos padres em muitos congressos, até que um padre me convidou para ser líder de um convento. Então eu fui líder de um convento, vivi em convento, fui freira com todos os votos, pobreza, castidade e todo o resto, obediência, e comecei a viver dentro desse convento franciscano, pregando no mundo católico, transformando o mundo católico, vivendo dentro de um convento, até que eu comecei a fazer uma coisa terrível. Eu comecei a ler a Bíblia. Gente, quando você lê a Bíblia, o negócio muda, né? E aí comecei a ler a Bíblia e comecei a entrar naquela crise sobrenatural. Ia para o meu padre e falava assim, chamava Padre Vitório: por que na Bíblia está escrito assim e a gente crê assim? Por que na Bíblia está escrito assim e a gente crê assim? Por que na Bíblia está escrito desse jeito e a gente crê diferente? E graças a Deus, esse homem era um homem de Deus, e ele falou assim: olha, você tem razão. Não é o que Deus falou. A Bíblia diz uma outra coisa. Então, como eu tinha 20 anos naquela época, eu falei: então vamos lá para o Papa, vamos falar para ele abrir aquela portinha, e vamos falar para ele: gente, a gente errou tudo, vamos começar tudo de novo, vamos pedir perdão. E ele ria falando: se vê que você é muito jovem, a gente não pode fazer isso e tal. Até que chegou um dia onde eu tive que decidir entre a palavra de Deus e a religião. E foi muito difícil, porque a palavra de Deus é uma outra coisa, muitas vezes. E eu decidi que eu queria viver o que eu lia nos Atos dos Apóstolos. Eu lembro que eu me confrontei com esse padre, e ele falou para mim: eu não quero estar entre você e Deus. Siga o que o Espírito Santo está falando para você. E glória a Deus por alguém que ama o Senhor além do próprio lugar. Aí, como eu tinha medo de errar, eu fui morar na Espanha com a Opus Dei, porque eu queria que alguém mostrasse para mim com a Bíblia que eu estava errando. Mas ninguém conseguiu mostrar para mim com a Bíblia que eu estava errando. E aí eu acabei voltando e tive uma experiência com o Senhor. Eu queria ir embora da Itália, porque a minha vida era no mundo católico, era nos conventos, era em tudo que eu tinha, tudo em volta de mim era o mundo católico. E eu resolvi que eu ia embora, eu ia fazer uma escola bíblica em outro lugar. Eu já estudava teologia católica na época. E eu tive uma experiência com o Senhor, uma experiência sobrenatural. Por umas 3 horas eu andava por uma rua e Deus me tirou
tirou dessa rua. Eu lembro qual é a rua, mas por 3 horas ele falou para mim: vai ter um grande avivamento na Europa e você vai ser uma das protagonistas desse avivamento. Você vai ficar ali. Deus falou para mim: eu estou deslocando pessoas para uma grande colheita na Europa. E eu acreditei. Na época, hoje todo mundo acredita, porque a gente tem várias igrejas e tal, mas na época só eu acreditei. Quem sabe que às vezes, quando o Senhor começa algo com alguém, só você vai acreditar. E mesmo que não tenha ninguém que seja a favor. Então, eu acreditei. Agora, eu acreditei e foi assim: eu saí da igreja católica e eu comecei a pregar o evangelho para 3 jovens. Uma que eu conheci na piscina, uma outra que pediu para eu ajudar ela. Então, eu saí de multidões, de público, para ninguém, por obediência. Para ninguém, por obediência. Diga comigo, às vezes a obediência vai custar muito, mas o fruto vai ser sobrenatural. Amém? Então obedeci e começamos de pijama um domingo de manhã. Imagina, 25 anos, 23, 26. Bom dia, nós vamos mudar o mundo e não vamos fazer isso sozinho. Um menino que tinha acabado de se converter. Legal. A outra cheia de problema. Legal. E aí a gente começou fazendo a única coisa que eu sabia fazer. Nós oramos e jejuamos por 200 dias, 1 ano. A gente comia só de fim de semana. Então quando eu subirá, achei que fala jejum de 40 dias. A gente, 40 dias. A gente jejuava assim, só água, depois só purê de batata. A gente achava, não, purê de batata é ótimo. 40 dias, você quase morre. Só pão e água, só sopa, só chá. Sempre jejuando e orando porque eu tinha medo de errar. Porque você sabe que todo louco não sabe que ele é louco. Ele sempre acha que o louco é o outro. Já viu um louco se apresentar e falar: bom dia, eu sou louco. Completamente doido, o que você acha? O louco nunca acha que ele é louco. O louco é sempre o outro, não é assim? Já viu teu amigo falando: aquele cara é louco? Você já falou: eu sou louco? Não. Então eu falei: Senhor, já pensou se eu sou louca? Todo mundo tá vendo, menos eu? Porque o louco nunca vê. Aí eu orei e falei: Deus, se eu sou louca, fala comigo. Não fica falando com outro, não. Vem falar comigo que eu sou doida. Mas quando o Senhor fala, mesmo que as circunstâncias sejam terríveis, essa convicção não sai de diante de você. Porque a fé é certeza. E o que vem de Deus nunca sai. O que vem de Deus é uma marca dentro de você. Pode ter tempo ruim, bom, chuva, sol. Não vai sair de dentro de você se vem de Deus. Então mesmo que tudo à minha volta falava não, aqui dentro eu tinha uma convicção sobrenatural. Eu falava: Deus, então tira se você não é você. Porque o louco nunca sabe. Por favor, se eu sou louca. É tipo uma piadinha que dizem que tinha um cara na estrada, ele acende o rádio e dele ouve assim: atenção, atenção, tem um louco na contramão. Ele olha e fala: tá lotado. O louco nunca vai saber que ele é louco. Então eu falei: Senhor, fala comigo. E eu lembro desses momentos, eu lembro dos nossos primeiros cultos, queridos. Que assim, a Caverna de Adulão, já ouviu falar da Caverna de Adulão? Aquilo era 5 estrelas, era premium. Eu tinha, olha o nosso primeiro culto. Eu tocava violão, 3 músicas que eu sei até hoje, só 3. Essa menina que tinha uma palatosquise bilateral, tipo labro leporino, chama no Brasil. Com 1 milhão de problemas. Sentada lá ouvindo, cheia de problemas. O outro que tinha acabado de evangelizar na piscina, porque eu faço natação, fiz natação, então eu evangelizei na piscina, que só batia palma. Legal. Então você imagina que você vem de um outro background e tinha os nossos primeiros membros. Era uma senhora deprimida com cabelo e uma deprimida sem cabelo, mas as 2 eram deprimidas. Então você imagina você no teu culto assim falando: Deus falou comigo, vou mudar a história das nações. Aí com o violão: Deus, e nós vamos mudar a história das nações. Você já saiu da fotografia de vez em quando? Aí eu saí da fotografia e me vi. Eu, esse assim, essa que olhava reto, a deprimida com cabelo e a deprimida sem cabelo. Eu falei: eu devo ser completamente, sobrenaturalmente doida. Eu acho que Deus falou comigo e que Ele vai mudar a história das nações através da minha vida. Mas quando Deus fala, Ele continua deixando uma certeza sobrenatural no teu coração. Amém? Então começamos de pijama. Cada vez, esse ano nós vamos fazer 30 anos de igreja. Todas as nossas igrejas, eles vão de pijama na festa. Para lembrar que Deus é doido mesmo. Deus é um doido bom. Ele gosta de gente louca. Amém? Gente louca até o ponto de acreditar que Ele pode usar a tua vida super improvável para mudar a história das nações.
E bom, a gente começamos em 3 pessoas. Hoje nós somos a maior igreja da nossa nação. Hoje nós abrimos 98 igrejas, a maioria na Itália, mas temos igrejas no Brasil, 7 igrejas na Alemanha, na Suíça, e temos nas Ilhas Maurícios, e tá indo, porque Deus é Deus. E quando Ele fala, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem que diz uma coisa e depois não faz. Amém? Então nós estamos crendo. Amanhã à noite o pastor já convidou vocês. Eu quero muito ensinar vocês a estratégia que Deus nos deu para multiplicar igrejas. Porque não custa nada. Por isso que o mundo inteiro vai aprender. Quando eu falo não custa nada, todo mundo, onde é que é? Porque geralmente vocês sabem que abrir igrejas custa muito, mas Deus deu uma estratégia pra gente, onde a gente não usa dinheiro, a gente multiplica. Na época da pandemia nós abrimos 36 igrejas enquanto estava todo mundo fechado em casa. E eu quero, porque abrir igrejas, plantar igrejas é o método mais evangelístico do mundo. Você pode ir em qualquer lugar, não tem nada mais evangelístico do que plantar igrejas. Porque onde você planta vai ter comunidade, gente, criança, vai mudando a história. Amém? E eu não preciso falar para vocês, vocês sabem que vocês têm um apóstolo na casa de vocês. Como é que a gente sabe que a gente tem um pastor que é apóstolo? Pelo que acontece, por exemplo, se é mais profético, tem uns olhinhos, geralmente tem óleo no púlpito, né? Se o cara é mais profeta. Se ele é mais pastor, ele está sempre assim, ai, coitadinhos, queridos, não é? Aquele coração. Mesmo que o ministério pastoral seja um ministério de governo, não só de coração. Agora, quando você tem um apóstolo, assim, cadê ele? Não tá viajando. Eu acho que vocês já viveram isso, né? Já que ele tá, ele tá em outro lugar. Porque quando Deus chama, e eu quero liberar essa palavra para vocês, porque eu sei que vocês já sabem, mas eu creio que Deus está levantando algumas pessoas estratégicas, e eu creio que o pastor Jackson e a pastora Kemi, por sinal, muito obrigada por esse convite, eles foram chamados, levantados e trazidos aqui para muito mais do que uma igreja em Londres. Eles foram levantados para trazer transformação, e esse último avivamento que Deus falou para mim que vai ter sobre a terra, vai precisar de muita gente viajando, trazendo a palavra de Deus em um modo sobrenatural. E vocês têm. Então assim, quando falar ele não está aqui, não fique triste, fique feliz. Porque nós vamos estar levantando ministérios. Essa casa vai levantar muitos pastores. Essa casa vai chegar a fazer convênios e congressos só de pastores. E Deus fala para mim, é 1000. Eu vejo essa palavra, 1000. 1000 pastores mudando a história da Europa e das nações. 1000 pessoas multiplicando e trazendo a casa de Deus e a unção de Deus para as nações. Amém? Então, quando nós temos algo, quando você tem alguém, quem ocupa esse púlpito, a unção vem da cabeça. Então assim, se nesse púlpito tivesse uma pessoa mais profética, vocês seriam todos debaixo dessa unção. Mas nesse púlpito tem uma unção apostólica. E o que desce da cabeça desse púlpito é uma unção apostólica. Então se você está aqui, se Deus te chamou aqui, automaticamente já coloca assim no teu coração, Deus vai me enviar. Se não é para abrir um grupo na casa, é para abrir numa outra cidade, mas não é só para ser membro de igreja. Esse lugar é um lugar de treinamento. E se Deus trouxe você aqui, mesmo que você tenha vindo do Brasil falando, mas eu vim para trabalhar, Deus acendeu uma árvore para chamar a atenção de Moisés. Às vezes Deus acende uma árvore que pode ser até necessidade econômica, porque senão você nunca deixaria a tua casa. Pode ser um problema com ladrões, com perigo. Eu não sei que árvore Deus acendeu. Para mim ele acendeu um loirinho. Botou fogo no loirinho e acendeu ele. Eu não sei que árvore Deus acendeu para você, para chamar a tua atenção. Mas ninguém que viveu o avivamento e viveu o sobrenatural está na Europa por um caso. E Deus não coloca junto pessoas, Ele coloca junto propósitos. E se você está aqui é porque tem um propósito sobrenatural de multiplicação. Essa casa traz multiplicação. E essa multiplicação está sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Quem pega essa palavra, faça assim. Então, graças a Deus, tudo que o Senhor falou para mim naquele dia que Ele me tirou ali da terra aconteceu. Ele falou para mim, você vai falar para políticos, você vai falar para empresários, eu vou levar você na televisão. Agora imagina, Deus falando um monte de coisa, só tem você e Ele. Falando, eu sou doido, é Deus mesmo.
Tudo isso aconteceu, queridos. Eu cheguei a pregar várias vezes para os primeiros ministros. Eu sempre tenho relação com os primeiros ministros da Itália. A nossa igreja são todas igrejas italianas, não são igrejas brasileiras. E nada contra, obviamente. Mas é o chamado que Deus nos deu a trabalhar muito com gente local. E eu creio que vocês também têm esse chamado. Deus trouxe vocês aqui, mas para vocês tocarem o povo, não só os brasileiros que estão aqui. Eu creio que todo mundo já sabe disso. Amém? E aí, tudo que Deus falou aconteceu. Agora mesmo, enquanto eu estou aqui, já tenho alguns parlamentares da Europa que vêm me procurar. E não vêm me procurar para pedir voto. Vêm me procurar para pedir oração. Faz assim, ó. Semana passada eu estava com uma que falava assim, católica. Ora aí por mim. Porque Deus, quando Ele fala, Ele é Deus. Eu não sei como é que Ele faz, mas Ele faz acontecer. Depois de uma semana que Deus falou comigo, eu estava dentro do Partido Comunista Italiano, com um senhor que chama Trabacchini, hoje ele não dá, diretor do Partido Comunista, com a mão dele, orando por ele, ele aceitando Jesus comigo. Porque quando Deus chama, Ele chama. Agora Ele está procurando pessoas que creem na alegria de crer em coisas grandes e não pequenas. Ele é o Altíssimo, Ele quer fazer muito mais do que você tem pensado ou imaginado em nome de Jesus. Amém? Então nós não estamos aqui só para receber e basta. Nós estamos aqui para ser treinados. Diga comigo, eu estou aqui para ser treinado. E agora eu quero entrar rapidamente nessa palavra que Deus me deu para vocês. O título dessa palavra é: se o fogo não sair do altar, ele mata os sacerdotes. Diga comigo, se o fogo não sair do altar, ele mata os sacerdotes. Quem aqui é sacerdote? A Bíblia diz que nós somos reis, profetas e sacerdotes em Cristo, amém? Então quem aqui é sacerdote? Todo aquele que está em Cristo é sacerdote. Porque o rei governava e nós vamos governar com Cristo. O sacerdote é aquele que levava o povo na presença de Deus e nós levamos as pessoas e entramos na presença de Deus. E o profeta é aquele que dá direção e nós estamos aqui para dar direção para os seres humanos nessa terra em nome de Jesus. Números do capítulo 3, 2 e 4 diz assim: estes são os nomes dos filhos de Arão, são Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. Qual era o nome dos filhos de Arão? Eleazar e Itamar. Mais uma vez. Aí, se não sabia o que nome ia colocar no teu filho, já tem 4 aí, bíblicos. Só não coloca Deuteronômio, né? Já pensou? Quando você vai chamar o menino que ele está atravessando a rua, Deuteronômio, já passou o carro. Então vamos lá. Esses são os nomes dos filhos de Arão que foram ungidos, diga comigo, ungidos, para o sacerdócio, que foram ordenados sacerdotes. Nadab e Abiú, entretanto, diga comigo, entretanto, caíram mortos perante o Senhor quando lhes trouxeram uma oferta de fogo profano. Diga comigo, fogo profano. No deserto de Sinai. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida do seu pai. Agora vamos ver o que está acontecendo aqui. Arão é o sumo sacerdote, vocês lembram disso? O sumo sacerdote escolhido por Deus. A vara de Arão floresceu entre muitos outros, para que todos soubessem que não era a escolha de Moisés para o seu irmão, mas era Deus que estava escolhendo o seu irmão, e a casa dele era uma casa sacerdotal. Então quando Arão fosse para o Senhor, quando ele morresse, diz em português. É tão difícil no português. Quando ele fosse morrer, então, vocês entenderam. Quem que ia substituir ele? O filho mais velho, Nadab. Então quer dizer, quando o sumo sacerdote de Israel, a segunda posição mais importante diante de Deus, quando o sumo sacerdote não estivesse mais lá, o filho dele ia ser o sumo sacerdote, a posição mais importante. E se por um acaso ele não pudesse estar ali, o irmão dele, Abiú, ia ser o sumo sacerdote. Quer dizer, imagina assim, o máximo do máximo na presença de Deus. Esse era o futuro de Nadab e Abiú. Mas a Bíblia diz que eles trouxeram um fogo estranho para o altar. Então vamos ler aqui, Levíticos 16, 12 diz: pegará o incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor, diga comigo, perante o Senhor, e 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará atrás do véu. Tomarás também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, diga, diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e trará para dentro do véu. Então
Então o que está acontecendo aqui? Eu fui para Israel, onde tinha o templo, ali perto do sul de Israel, e eu fiz algumas perguntas. Eu falei, quando vocês desmontavam e montavam, né, o tabernáculo, quantas pessoas? Aí todo mundo começou a falar, 1.000, 2.000. Precisavam de mais de 8.000 pessoas para montar e desmontar aquele tabernáculo. E a minha pergunta foi, mas e o fogo? Por quê? O primeiro fogo do tabernáculo não foi um fogo que eles fizeram lá com gravetinhos. O fogo foi um fogo que saiu do céu. Então o fogo saiu do céu, chegou no altar, e desse fogo eles colocavam a tocha e eles iam acendendo todos os outros utensílios ali do templo. E daí ele falou, mas quando montavam e desmontavam, como é que fazia? Você já viu a tocha olímpica, que nunca se apaga? Ela fica acesa e vão levando até a próxima Olimpíada? Então, aprenderam lá com Moisés. Porque eles falavam que eles iam durante todo o percurso no deserto. Eles pegavam esse fogo que saía do altar, iam trocando as tochas até a próxima vez que de novo eles iam acender ali, iam montar o tabernáculo e aquele fogo ia passando. Então toda vez eles iam passando o fogo, porque aquele fogo não podia se extinguir, porque era o fogo que vinha do céu. Eles não podiam falar, vamos desmontar o tabernáculo e vamos montar, criando um outro fogo, porque esse fogo era chamado fogo estranho, fogo humano. Diga comigo, fogo estranho é o fogo humano. O fogo estranho é o fogo humano. Mas o fogo que saía do altar era um fogo que Deus mesmo tinha criado. Era um fogo que vinha do céu. Amém? Vamos aqui em Levíticos 10, de 1 a 7. Nadab e Abiú, filho de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo. Acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor Moisés então disse a Arão, foi isso que o Senhor diz, aos que de mim se aproximarem santo me mostrarei, à vista de todo o povo glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Alzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, toda a família, primo, tio, e lhes disse, venham para cá, tirem seus primos da frente do santuário e levam-os para fora do acampamento. Agora, diz assim, eles foram e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Então Moisés disse a Arão e seus filhos, Eleazar e Itamar, não andem descabelados, não rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão, e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar, por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da entrada da tenda de encontro, senão vocês morrerão, porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. Eles fizeram como Moisés tinha ordenado. Então vamos voltar aqui. Nadab e Abiú conheciam o Senhor? Conheciam. O que eles viram, esses jovens? Eles cresceram, quando eles eram pequenos, eles ainda estavam escravos. Eles viram todas as pragas do Egito caindo sobre o Egito e sobre o faraó. E eles viram que na terra de Goshen, que era a terra onde estava o povo de Israel, que era a terra fértil, porque ele estava ali no começo do Nilo. Eles viram que tudo que acontecia ali não acontecia no povo de Israel. Eles viram o mar se abrir. Viram ou não viram? Viram. Eram jovens, mas viram. Eles viram o povo passar em todo o chão seco. Eles viram a glória de Deus ou não viram? Muitas vezes a gente acha que só porque uma pessoa viu milagre, ela vai ser santa e vai servir o Senhor. Isso é mentira. Tem muita gente que viu milagre, gente que está até aqui, que Deus curou, que Deus mudou, mas não basta, a pessoa não muda. Porque o caráter não tem a ver com a tua experiência, o caráter tem a ver com a tua decisão. Amém? Então eles viram e tiveram experiência, diga comigo, experiência. Mas do mesmo jeito, eles morreram. Eles sabiam as regras. Sabiam, mas eles pegaram um fogo estranho e trouxeram para o altar. O que eu quero dizer hoje?
Eu quero dizer hoje que tem muita gente, muita igreja, muitos lugares que nós estamos inventando coisas para substituir ao poder de Deus. O entretenimento é o maior inimigo do avivamento. O que aconteceu? Eu venho da Itália. Na Itália, vocês estão aqui na Inglaterra, que foram os maiores avivamentos do mundo, aconteceram na Inglaterra. Na Itália tem uma igreja aqui, se você vai para Roma, uma do lado, uma na frente e uma para lá. O que quer dizer isso? Todas elas estavam lotadas. Quando é que o avivamento, o movimento começou a virar monumento? Quando eles começaram a fazer de tudo para entreter o povo na igreja. E pararam de mandar o povo pregar a palavra de Deus, que era o chamado do Senhor. Era vai por todo mundo, prega o evangelho. Para onde você estiver indo, vai pregando, vai liberando, vai curando. Esse era o chamado de Deus. Mas eles começaram a entreter. Vão fazer de tudo para o povo ficar legal, feliz. Todo mundo vem na igreja comer coxinha junto. Eu não tenho nada contra comer junto, mas não é o objetivo da igreja. O objetivo da igreja, nós estamos aqui para sermos treinados. Aqui é tipo uma academia, você faz músculo, você treina, você corre, você cresce para sair daqui e começar a transformar as nações, a história e o mundo. Esse é o objetivo da igreja. Agora a igreja de movimento passou a ser monumento, porque nós começamos a entreter. Escute bem, eu não tenho nada contra a gente fazer um culto legal. Nós fomos a primeira igreja no mundo que foi a igreja preta. Tudo que fala mal das igrejas é culpa minha. Eu lembro que a nossa igreja, o Marcus Witt, ele chegou na nossa igreja e ele falou assim: você é muito corajosa. Você pintou a igreja de preto. Eu viajei o mundo inteiro, eu nunca vi uma igreja preta. Não tinha Hillsong, não tinha ninguém preto. Aí todo mundo começou a chamar a gente de Satanás, de trevas. Sabe por que eu pintei a igreja de preto? Tem gente que está numa igreja preta e nem sabe por quê. Porque eu falei, gente, eu quero colocar luzes na igreja. Eu chamei um técnico, ele falou, pastora, o branco não dá para colocar luzes coloridas. É igual cinema, tem que ser preto, azul escuro, bordô. Eu falei, bordô acho horrível, azul escuro não gosto, preto. Foi só por isso, só por causa das luzes. Não é para ficar um climinha. Amém? Tem gente que nem sabe, mas não é para o climinha. Então eu não sou contra a gente ser moderno. Eu não sou contra a gente ter música. A gente tem várias músicas, várias bandas. A gente tem mais de 100 pessoas em toda a Itália. Hoje, ótimo. Mas não é o objetivo de entreter o povo. Amém? Por exemplo, a gente sabe quando uma música vem do céu ou não sabe? Vamos falar sério. Quem já foi em cultos aonde o povo está cantando e a única oração que você fala, Senhor, quando é que acaba? Quem que já foi? Eu já vivi adoração assim. Hoje de manhã, graças a Deus, não era assim, eu posso pregar. Mas você já imaginou? Quem já foi à igreja onde você está assim? 1h15. Você viu a saia daquela? Porque quando não vem do altar, querido, você pode escrever a música que você quiser, a letra pode ser linda, mas não vai funcionar. Eu estava nos Estados Unidos num show do Marcos. O cara cantava só, tu fidelidade grande. Só essa, já ouviu essa música? É uma frase, todo mundo chorando. Uah! Aí chegou um outro amigo dele que ele tinha convidado com uma letra maravilhosa, todo mundo assim. Porque, queridos, quando o fogo não sai do altar, nós temos que voltar a buscar as coisas que vêm do céu. Nós temos que voltar. Não só eu falo para o pessoal do nosso louvor, eu falo, não senta para escrever música. Porque isso, sentar para ver essa combina com aquela. É o pessoal músico, eu vivi já. Eu tirei uma cantora muito famosa da depressão. Fui morar lá na casa dela para tirar 40 anos de depressão. Que é famosa na Itália inteira quando ela saiu da depressão. Ela chama Ornella Vanoni. Talvez alguns conhecem. Eu lembro que eles sentavam, isso faz rima com isso. Eu falei, não, querido. A música na igreja tem que ser fruto do teu relacionamento com Deus. A música na igreja tem que ser fruto do teu choro, do teu quarto, do teu jejum, da tua oração. Aí quando você vai cantar para o Senhor, você escreve o que você cantou. E nós sabemos quando uma música vem do céu. Sabemos ou não sabemos? Se eu começo aquela lá que faz Yahvé Rafa, sabe nessa? Como é que faz? Elohim Shaddai. Aí já dá vontade de entrar em adoração. A gente já está querendo ajoelhar e vou falar, para de pregar. Não é assim? Você sabe uma pregação que vem do coração de Deus. Você sabe quando a pessoa preparou. Você sabe. Agora o pastor Jackson também pode falar isso. A gente prega tanto que você fala uma palavra, alegria. Vou pregar 3 horas. Agora,
o problema maior de um pastor não é o que pregar assim sobre um tema, é o que Deus quer. É ali onde você passa tempo orando, jejuando, buscando. Entra ali, Deus, é isso que você quer, é o teu desejo. Porque se não vem do altar, não vai funcionar nada, não muda vidas. Porque o que muda a vida das pessoas não é o papagaio que fala, mas é a voz do Senhor através do papagaio. Então não tem nada a ver com o pregador, tem a ver com unção. Unção é separação, é Deus falando através. Amém? Agora o que eu vejo? Eu vejo gente criando coisas na igreja. Por exemplo, Deus me usa muito no profético, mas sabe que tem dia que eu não profetizo nada e não digo nada? Porque aquele dia Deus não falou nada. Então tem gente que, como todo mundo espera, então vamos fazer assim, nossa, aquele pastor ele tem dom de cura. Aí todo mundo vem para a igreja esperando o quê? Cura. Aí a pessoa, talvez aquele dia Deus não quer curar. E aí? Nós vamos brigar com quem? Só que daí o pregador fica tão assim, porque convidaram ele para curar, que ele inventa. Quem já teve momentos onde o cara tentou curar e ninguém foi curado? Onde ficou até chato. Você fala, vai meu Deus, que momento chato. Eu já vivi isso. O cara pegar e falando pra mulher, corre! E ela não tinha vontade de correr. Aí orava 200 vezes pra ela, tá se sentindo melhor? Ela falava, não. Chato, né? Ou quem já viu aqueles que te empurram, você tem que cair de propósito? Eu não sou contra, pra mim Deus pode fazer você voar, cantar, o que Ele quiser, mas tem que ser Deus. Eu mesma já vivi gente orando, profetizando pra mim, eu fazendo ponte, assim, ó. Pra não cair, porque era o homem querendo me empurrar. Eu falei, homem nenhum vai me jogar no chão. Quem já viveu isso? Queridos, é o momento de voltar a buscar as coisas do altar. Nadab e Abiú, eles foram buscar um fogo fora do altar. Deus tinha fogo para eles, Deus tinha providenciado o fogo. A única coisa que eles tinham que fazer é pegar desse fogo e acender todas as outras coisas. Agora, onde você pega do fogo? Na presença do Senhor. Aonde você pega o fogo que transforma? O fogo onde você vai acender o louvor, a adoração, a intercessão, a pregação, as crianças. Aonde você pega o fogo? Na presença do Senhor. Agora, se você não pega o fogo na presença do Senhor, o que acontece? O Senhor mesmo, com o fogo dele, vai tirar você dali. Ele tinha um futuro, ele tinha uma promessa, ele ia ser a segunda pessoa mais importante do povo de Israel. Nadab e Abiú tinham promessas. Mas Deus falou, sabe de uma coisa? Se você não vai pegar o meu fogo para acender a minha casa, eu vou tirar você da minha casa. Porque na minha casa eu quero o fogo que vem do céu. Eu quero o fogo que vem do meu trono. Eu quero o fogo que vem do jejum, da oração, do joelho no chão. A gente acha que tudo acontece, tem a graça. Agora nós estamos nessa graça. A graça, querido, é grátis, mas custa. A gente não faz nada para ser salvo, a gente crê em Jesus. Mas nós somos criados para fazer boas obras, diz a Bíblia. Então não é que porque eu fui salvo, agora eu não faço mais nada. Eu fui criado, diga comigo, eu fui criado para fazer boas obras. A partir do momento que o Senhor me salva grátis, diga comigo, grátis, eu começo a fazer boas obras. Eu fui criado, você foi criado para fazer boas obras. A Bíblia diz em Efésios que nós somos criados para manifestar a presença e a glória de Deus. Manifestar quer dizer fazer os outros verem a glória de Deus e a presença de Deus na minha vida. E para fazer isso eu tenho que viver. Diga comigo, viver na presença de Deus. Viver no altar. Agora aqui tem algo mais interessante ainda. Eu vou falar agora com líderes e pastores que estão aqui. Porque quando eles morrem, Moisés fala, olha, tirem eles daqui. Quem que era Arão para Nadab e Abiú? Era o pai. Qualquer pessoa quando perde um filho, o que você quer fazer? Chorar, se jogar no chão, perguntar por quê, sim ou não? Lógico. Só que nesse momento, Arão e os filhos dele, Eleazar e Itamar, Moisés olha para eles e fala assim, todo mundo pode chorar, vocês não. Todo mundo pode, fora do acampamento, pode chorar. Eles choravam por 30 dias. A Bíblia diz que quando Arão morreu, por 30 dias era o tempo de cordólio, de choro. Todo mundo vai poder, mas vocês não, porque a unção do Senhor ainda está sobre vocês. Quando você é líder, quando você é pastor, quando você está na frente, tem momentos que você não pode ser como todo mundo. Amém?
Porque naquele momento você tem que levantar o povo, você não pode chorar com eles. Então tem diferença sim entre alguém que serve o Senhor e alguém que não serve. Já teve muitas vezes onde eu quis matar algumas pessoas e eu não matei. Não é legal? Porque o pastor às vezes você quer matar, estrangular, bater e não pode. Porque a unção do Senhor está sobre nós. Amém? Você quer talvez fazer o que os outros vão fazer, mas você não pode, porque a unção do Senhor está sobre você para você dirigir. Então imagina esse pai e os irmãos e ele falou assim, não pode nem chorar. Imagina, meu filho acabou de morrer, caiu seco, um fogo do céu matou meu filho, eu tenho que ficar? Legal. Não deve ter sido fácil. Mas ali o Senhor estava ensinando o povo dele que quando você ocupa esse púlpito tem sim uma dupla unção, mas uma dupla responsabilidade. Porque as pessoas, quando me vêm aqui em cima, esperam que eu seja pelo menos o que eu estou pregando. Sim ou não? Eu sei que a gente é humano, mas quando nós estamos aqui, quando nós temos um chamado da parte de Deus, líderes, pastores, você não pode, não é como todo mundo, porque a responsabilidade que está sobre você não está sobre todo mundo. Amém? Se pegasse fogo esse lugar, em nome de Jesus já está amarrado. Quem que eles iam ligar? Para você? Você? Quem que eles iam ligar? Se acontece um abuso em qualquer tipo de igreja, mesmo que o pastor esteja lá no Chile, em férias com a esposa dele, para quem que eles vão ligar? Se acontece de não pagar uma conta, para quem que eles vão ligar? Tem uma dupla unção. E quando nós vamos servir o Senhor, nós temos que nos colocar na posição de sermos exemplo. Seguia por exemplo. Amém? Pastora, mas se um pastor cai, ele erra. Então, a partir do momento que ele pediu perdão, Deus perdoou. Perdoou ou não perdoou? Mas essa pessoa não pode mais ocupar o púlpito até ela recuperar o quê? O exemplo. Porque nós guiamos por exemplo. Amém? Então é assim, te perdoei hoje, pode já ir feliz para casa, mas vai ter que recuperar o testemunho, porque tem diferença sim, entre quem tem uma unção do Senhor para servir e quem não tem ela, amém? E neste lugar estava falando, querido, não pode nem chorar, tem uma diferença, se comporte como uma pessoa que foi ungida pelo Senhor para ser um líder. Quando eu virei pastora, um pastor, meu amigo, muito amigo, olhou e falou assim para mim, a partir de hoje, você não pode errar. Ele falou, você vai errar, mas você não pode se permitir o erro. Se você errar, não é porque você quer errar. Você vai, porque você é humana. Mas você não pode se permitir, porque você é exemplo. Se você fala para a pessoa jejuar um dia, você jejua 2. Se você fala para ela orar 1 hora, você ora 2. Se você fala para ela ler a Bíblia 5 minutos, você lê 10. Por quê? Porque guia pelo exemplo. Nós precisamos de líderes que continuam a nos guiar pelo exemplo. Esse é o maior escândalo que está acontecendo na igreja de Jesus em todos os lugares. Porque somos todos humanos. Não, somos humanos cheios da unção de Deus. E temos o dever de não ser como todos os outros. Os outros vão chorar fora do acampamento e fica aqui. A unção do Senhor está sobre você. Você fica aqui, engole o choro e sirva o Senhor. Naquele momento, o que eles tinham que mostrar para o povo? Que eles eram imparciais. É meu filho, mas a lei de Deus vale para todo mundo, até para o meu filho. Amém? Então, diga comigo, a lei de Deus vale para todos, até para o meu filho. Uma última passagem, vamos orar. Levítico 10, 9 e 10. Você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro. Senão vocês... É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Quase todos os teólogos, os estudiosos da Bíblia dizem que o motivo pelo qual Nadab e Abiú, tendo conhecido o Senhor, vivido com o Senhor, visto os milagres do Senhor, visto o céu que se abria, quase todos estão perfeitamente de acordo que eles estavam bêbados. Porque essa passagem está dentro do contexto da história de Nadab e Abiú. Então, porque uma pessoa que pensa não vai fazer isso. Agora, eles não estavam pensando porque eles estavam vivendo, talvez jovens, vivendo fora da vontade de Deus, mesmo estando em uma posição que o Senhor tinha chamado eles para estarem. Amém?
Aqui tem a nossa separação. Deus está chamando, eu vou falar agora em um momento profético. Deus está chamando uma geração santa. Deus está chamando de novo homens e mulheres que creem na santidade. Ele está chamando famílias que sejam exemplos. Ele está chamando filhos que sejam exemplos. Deus de novo está chamando pessoas que se levantem e sirvam o Senhor. E que você pode olhar para eles e falar como Paulo: sejam os meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Gente que pode frequentar a tua casa, ver o teu Instagram e saber que o que você prega é o que você faz e diz. Nós precisamos e necessitamos de cristãos que sejam cristãos. Amém? Não pode ser que a pessoa vai trabalhar na casa de uma pessoa e fala: ai, já tive uns 3 evangélicos, acho que eu não quero. Já ouvi isso. Não tem alguém que não seja evangélico? Porque as 3 experiências que eu tive com uma menina que trabalhava aqui foram péssimas. Você acha que isso é legal? Ou quando a gente é crente, nós temos a responsabilidade de ser os melhores trabalhadores que eles já viram. Porque eu também já recebi gente falando: eu tive uma mulher crente na minha casa, eu quero outra porque é sobrenatural. Pregou o evangelho para a família inteira, foi testemunha, trouxe sinais, prodígios, milagre profético. Você acha que você está trabalhando como babysitter, como qualquer coisa? Em qualquer jeito? De qualquer jeito? Aonde você está representando Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. Aonde estamos, abra a tua boca. Se comporte como Deus quer que você se comporte. Agora, como é que isso vai acontecer? Só com a presença de Deus. Diga comigo. Com a presença de Deus. Você pode, se você não ora, não tem uma vida com Deus, você até pode falar: ai, eu vou numa igreja super legal lá na catedral. Mas se você não tem vida com Deus, até isso que sai da tua boca é fogo estranho, querido. Agora, quando nós caminhamos com a presença de Deus, aonde você vai, o povo sabe. Eu estava uma vez numa reunião com um monte de cantor famosíssimos, gente muito famosa, tudo da televisão, muito, e estava eu lá, bonitinha. Eles passavam a droga num pratinho assim: quer, e passavam para mim. Eu: não, obrigado. Quer, não falei nada, não falei de Jesus, fiquei quietinha, só falava não, obrigado. Chegou uma mulher super famosa de uma casa de moda que chama Prada e falou assim para a amiga dela: você pode, por favor, não trazer mais a tua pastora aqui? Daí ela falou: mas por quê? Ela falou: eu não sei, a presença dela, eu não consigo fumar, não consigo falar palavrão. Ela não falou nada, ela tá lá e eu não consigo fazer isso. Queridos, tem que ser desse jeito. Amém? E não é porque a gente é assim, daquele super assim: ai, em nome de Jesus, Satanás. Não estou falando disso. Estou falando da tua postura, estou falando da tua fé, estou falando da tua gentileza, estou falando da tua educação, estou falando do teu comportamento como filho de Deus, representando o Senhor Jesus Cristo nessa terra, representando o Rei dos Reis nessa terra, mostrando que o que é. Amém? Anos atrás, eu profetizei sobre uma prefeita da nossa cidade. Depois ela virou prefeita. Eu fui lá e falei: o Senhor falou para mim que você vai ganhar as eleições. Dei até o número com quanto ela ia ganhar. Eu escolhi todo o conselho da cidade sentado no meu jardinzinho, falando: não, esse para a saúde eu não quero. Foi outro. Agora, eu lembro que essa mulher uma vez chegou para mim e falou assim: pastora, você é crente, né? Eu sou. Aí ela falou: eu preciso muito de uma reunião com o presidente, na época era o Bush. E eu briguei com o Berlusconi, que era um primeiro-ministro, mas eu preciso falar com ele. Eu sei que ele é cristão também, você pode fazer um encontro comigo e com ele? Aí comecei a dar risada, falei: olha a ideia que a mulher tem de mim, né? Daí eu já ia dar risada falando: querida, tá pedindo pra mim falar com o presidente dos Estados Unidos. A hora que eu fui falar, o Espírito Santo falou assim pra mim: fala pra ela que você vai fazer isso. Aí eu fiz assim: olha, eu não conheço o presidente, mas eu conheço alguém que é bem íntimo dele. Daí ela falou: quem é? Eu falei: Jesus. Bom, pra brincar com vocês, mas é sério, depois de 3 dias, não me perguntem como, eu comecei a ligar para algumas pessoas. Depois de 3 dias, o secretário pessoal da prefeita, ele trabalhou com presidentes nos Estados Unidos. Ele não conseguiu. Depois de 3 dias, ela tinha um encontro com o presidente. E a senhora ninguém, tinha organizado um encontro para ela. Sabe por quê? Porque quando você tem a presença de Deus, quando você carrega a arca, não tem porta que fica fechada. Agora tem muita gente que fica suplicando: Deus me dá isso, Deus me dá isso, Senhor, eu quero isso, eu quero te dizer algo. Quando você
serve o Senhor. Quando você não desvia nem à direita nem à esquerda da palavra dele, a bênção vem atrás de você. O Filho de Deus não precisa ficar o dia inteiro falando, pelo amor de Deus. Ele te ama, ele é pai. Todo pai quer dar coisas boas para o filho. Quando você caminha no Senhor, você olha para trás e esse povo está atrás de você. Você olha para trás e a bênção começa a correr atrás de você. E essas coisas vão acontecendo. A única coisa que o Senhor fala é, caminha comigo. Vá buscar o fogo do altar. Altar fala de presença, amém? Altar fala do Senhor. E viva, vamos viver de verdade. Diga comigo, de verdade. O que nós pregamos. Pessoas únicas, amém? Eu creio que Deus está buscando uma geração assim. O Senhor falou assim para mim, ultimamente. Ele falou, eu quero que você volte a pregar com força sobre santificação, sobre gente que é separada para mim e pessoas que voltem para o meu altar. Hoje o evangelho está muito auto-referido, cheio de coach. Eu sou o melhor. Dá 5 pulinhos, diga que você é melhor, mais bonito, todo mundo musculoso, todo mundo fazendo academia. Eu posso, eu. Está tudo concentrado agora na minha Bíblia, que provavelmente está errada. Está escrito que eu tenho que morrer. E está o mundo inteiro pregando que você tem que ficar vivo. Querido, o cristão morreu com Cristo. E quando você morreu, você não tem mais vontade própria. Prova aí ali num funeral e vê, fala assim com ele. Fala assim, estúpido, não gosto de você, ainda bem que você morreu. O que ele vai falar para você? Nada, ele morreu. Então esse monte de cristãozinho com dorzinha, ai, ele não olhou, ele não me abraçou, ele não me amou. Querido, morre, porque quando você morreu, Cristo vive em você. E Cristo em você é a esperança de glória. Cristo em nós é a esperança de glória, de transformação, de sobrenatural. Amém, é isso que nós queremos. Santos caminhando na terra. Somos o quem sabe dessa frase? Eu sou templo do Espírito Santo. É uma frase já quase velha, não é, na igreja? Tá, templo do Espírito Santo é que você caminha e a presença de Deus está onde você está. A gente fala isso, mas é desse jeito? Não é, queridos. Agora, não é porque Deus mudou. É porque nós não temos a consciência de quem nós somos. Volte a ter a tua identidade em Cristo. Cristo em mim, diga comigo. É esperança de glória. Vamos nos levantar e vamos orar por isso. Cristo em mim. É esperança de glória. Eu vou traduzir para você. Ele está esperando que aonde você está indo, você manifeste a glória e o poder dele. Ah, mas eu trabalho limpando o chão. Limpa o chão falando em línguas. Limpa o chão profetizando. Olha para o povo ali no James Park quando você está limpando e fala, o Senhor tem uma palavra para você. Profetiza na rua, profetiza na padaria, profetiza onde você quiser. Sabe que essa palavra a gente fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Na língua original é indo, não é ide, não é um imperativo, é um gerúndio. Qual é a diferença? Ide eu estou falando, vai! Indo é enquanto eu vou no supermercado, enquanto eu vou na padaria, enquanto eu vou correr, enquanto eu vou na academia, enquanto eu estou manifestando a glória de Deus, estou falando do Senhor, estou transformando vidas. Amém? Amém? Enquanto está fazendo a unha, outro dia eu estava fazendo a unha, comecei a profetizar para a moça da unha do lado de lá. Já peguei o Instagram dela e comecei, e aí? E Jesus falou isso para você, hein? Isso não é só para pastores, isso é para todos. Eu queria que agora você orasse um pouquinho comigo. Senhor, eu sei que essa palavra é uma palavra séria. Eu sei que você está chamando o teu povo a voltar para o altar. A voltar para o primeiro amor. O que eu sentia para essa manhã é o Senhor chamando algumas pessoas que já viveram experiências sobrenaturais com Deus. O Senhor dizia assim para mim, tem muita gente que já viveu coisas maravilhosas, mas agora eles estão mais ou menos. Já passaram horas, já jejuaram, já oraram, mas porque por milhões de motivos. Você pensa em você anos atrás e você acha que você anos atrás era melhor do que você é hoje. Eu quero começar chamando esse povo e dizendo para você agora que é o momento de voltar para o altar. Você pode fazer muita coisa. Eu vou fazer isso para Jesus. Se não vem do altar,
querido, você pode sair do Brasil para vir para cá. Mas se não foi Deus, se não saiu do altar esse chamado, vai dar tudo errado. Mesmo que você esteja numa nação que geralmente dá certo. Porque quando o chamado não sai do altar, não funciona. Entende? Você fala, eu vou ser um empresário. Glória a Deus. Mas se esse chamado de ser empresário não sai do altar, não vai dar certo. Mesmo que você tenha feito todos os cursos de empresários do mundo. Porque nós precisamos de Deus. Essa coisa que basta você fazer um monte de coisa e você vai investir e agora você vai ficar rico. Se não sai do altar, nenhum método vai funcionar, porque é o altar que funciona, não é o método. Mas eu vou voltar para o Brasil porque está dando errado. Se não foi Deus que mandou, vai voltar para o Brasil, vai voltar para cá de novo. Porque se não sai do altar, não funciona. Se não sai do altar, o sacerdote morre. Eu já vi muitas vezes pessoas mudando de nação por carne. Eu vou mudar de nação porque deu errado. Vai e volta. Porque se não sai do altar, não funciona. Entende? Eu funcionei porque saiu do altar. Você fala, o que você tem de melhor? Nada? Obediência, saiu do altar. Agora eu resolvi que eu vou abrir uma padaria. Glória a Deus. Mas se vem da tua carne, fecha a padaria. Porque se não vem do céu, tudo que vem do céu vence o mundo. E tudo que não vem do céu mata o sacerdote. Já vi gente deprimida. Já vi gente falando, pastor, eu fiz tudo certo, mas deu tudo errado. Porque o sacerdote morre quando ele não pega o fogo do altar. Então agora vamos falar, Senhor, nós queremos te pedir perdão por todas as decisões que temos feito pela nossa carne, pela nossa desesperação. Por todas as decisões que fazemos porque os outros fazem. Tá todo mundo fazendo, eu vou fazer. Tá todo mundo investido em Bitcoin, eu vou investir. Você perdeu um monte. Sabe por que você perdeu um monte? Porque você não perguntou para Deus, você seguiu homens. Abiú seguiu Nadab. Mas não tinha que seguir. Tinha que falar, vai buscar o fogo no altar. Senhor, nós queremos pedir perdão essa manhã por todas as decisões que temos tomado na carne. Por todas as vezes que a gente está resolvendo porque a gente está com medo de não ter dinheiro, medo de errar e a gente acaba errando. Nós queremos voltar agora para o altar. Tem gente aqui que está querendo tomar decisões muito grandes, mas o Senhor está falando, busca no altar. Eu quero falar com alguns empresários que estão aqui. O Senhor falou para mim, esse ano é um ano onde eu estou abrindo portas sobrenaturais para empresas, como eu nunca abri. Mesmo que lá fora tenha guerra, carestia, tudo que você pode imaginar. O Senhor está falando comigo desde o começo do ano. Ele falou, invista nesse ano. E eu quero falar com algumas pessoas. Você já começou empreendimentos e quebrou. Começou e quebrou e não deu certo. Você falou, melhor eu não abrir mais. O Senhor está te dizendo, esse ano, mesmo que você abriu 10 vezes, fechou as 10, esse ano vai dar certo. Porque esse ano é um ano onde o Senhor está levantando economia para a casa dele, para um avivamento que vai ter. Ele está precisando de pessoas que usem o próprio dinheiro para multiplicar para o reino. Eu não estou falando de gente que quer ficar rico, eu estou falando de gente que quer ter dinheiro para investir na obra de Deus. E eu queria chamar rapidamente essas pessoas aqui. Se você é uma pessoa que começou coisas e quebrou e falou, nossa, eu estou com problema, eu quero chamar você aqui na frente, porque eu quero liberar essa palavra sobre você. Eu quero liberar uma palavra, porque Deus falou para mim, mesmo que você abriu e deu errado, agora, esse ano vai dar certo. E eu quero te dizer que você vai vir testemunhar isso. Você vai vir contar, você vai falar, puxa, eu abri, eu já tinha aberto e deu errado. Eu comecei e deu errado, pastor, eu não sei o que era, mas o Senhor está falando para mim que agora, mesmo que tenha dado errado até hoje, hoje Ele vai liberar essa palavra que vai dar certo. E você vai começar a fazer a tua empresa e você vai prosperar. Mas Deus está falando algo diferente. Ele está falando, esse dinheiro que eu vou multiplicar em um modo sobrenatural, você vai ser grande investidor do reino. Porque é para o reino que Deus está fazendo isso. Eu queria que você levantasse a tua mão, porque eu quero orar por você. Pai, nós queremos pedir perdão por todas as vezes
que colocamos a nossa semente em alguns terrenos que você não tinha mandado, ou que pedimos e fomos na emoção, mas não tínhamos pedido para você. A gente foi porque a gente sabia fazer algumas coisas, sabíamos trabalhar, então começamos. Mas nós queremos te pedir perdão por cada um que não pediu o tempo e nem o tipo de empreendimento. Porque alguns, Deus vai fazer você fazer coisa que você nunca fez. Ele vai fazer você fazer coisa que você nunca fez. Esse irmão aqui, ó, com a camisa Tóquio, o Senhor fala: eu vou abrir portas para vocês. Você vai fazer coisas que você nunca fez. Você fala: mas eu sei fazer isso. Ele falou: mas o problema é que você está concentrado no que você sabe fazer. E Deus está falando: eu vou abrir oportunidades de coisas que você nunca fez e vai dar certo. Não pela tua habilidade, mas pelo que Deus tem. E o Senhor diz: tem um peso muito grande de falimento sobre você. Eu vejo essa palavra aqui, falimento. E Deus diz: eu estou tirando isso da tua cabeça. Você não vai ser mais visto como um homem que deu errado, mas o Senhor diz: você vai investir de novo. Você vai inventar dinheiro para investir, dessa vez vai dar certo. Mas o Senhor diz: não faça o que você sabe fazer, faça a oportunidade que Deus vai abrir já essa semana diante de você, em nome de Jesus. Porque é para o reino, é para o reino, é para o reino. O Senhor te diz: você vai investir muito para o reino. Você vai multiplicar para o reino. Eu vejo você participando de grupo de empresários cristãos e testemunhando que o que Deus pôs na tua mão, você multiplicou. Você vai ensinar outros, porque Deus vai fazer você fazer coisas que você nunca fez. Esse é o momento. Eu vejo Deus abrindo. Eu vejo Deus abrindo. Ele falou para mim hoje de manhã. Ele falou: no culto de manhã, eu vou tirar o falimento da cabeça dos meus filhos. E eu vou abrir portas que eles nunca viram, em nome do Senhor Jesus. Senhor, tem um povo ferido, tem um povo com medo, tem um povo que fala: Deus, mas eu já gastei muito. Mas Ele está falando: agora, minha filha, vai ser o momento de investir de novo. Agora vai dar certo. Você foi humilhada, porque você falou: é de Deus, e parecia que não era. Mas agora vai acontecer algo sobrenatural. Pastor, marque essa data, porque você vai começar a fazer. Eu não sei se você já faz, mas o Senhor dizia: eu quero café de empresários com esse povo. Eu quero café de empresários. Eles vão testemunhar o que Deus está fazendo, o que Deus está abrindo. Ele diz: o 2024 é o ano do empresário nessa igreja. É o ano. E alguns vão fazer empresa com outros. Baixa um pouquinho aqui a música. Alguns dentro da igreja vão começar a se encontrar. E você vai começar a fazer empresa com outro crente aqui dentro. Eu quero te dizer uma coisa. Essa palavra que Deus me deu no começo desse ano, eu não vou dar essa palavra em todos os cultos. Essa é uma palavra profética para esse culto. Mas o Senhor falou comigo no começo do ano, na realidade no fim do ano passado. Ele falou: esse ano eu estou levantando na casa de Deus. Eu compartilhei isso com alguns empresários. Queridos, quem abriu rede de hotel, quem nunca tinha feito nem colocado a mão num hotel, quem abriu bar, quem abriu pub, quem abriu restaurante, e estão fazendo entre eles. Porque não é a palavra de um homem, é algo que sai do trono de Deus hoje para você. Mas eu já errei muito. Pois é, mas você vai investir exatamente onde você tinha investido. E alguns vão investir em coisas e oportunidades novas, e dessa vez vai dar certo. Mas me escute, é para multiplicar no reino de Deus. O Senhor tem uma palavra para aquele moço com a camiseta de cruz aí com um leão. Aí, ó, ele aí, e você. O Senhor diz assim: esse dom de fazer dinheiro, de empresário, está sobre você. Não é para trabalhar para outro, é para que outros trabalhem para você. E Deus diz: você vai multiplicar no que você está fazendo. Investe. Tem algo sobrenatural sobre a tua vida, porque tem um coração ali atrás que poucas pessoas conhecem. E é um coração que ama o Senhor e que quer dar mais. Às vezes fica chateado porque não tem mais para dar. Ele vai multiplicar. Levante a tua mão comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, em obediência à tua palavra, eu libero agora sobre todas essas pessoas que estão aqui, que já sofreram e já choraram, que já perderam, um novo
tempo de colheita econômica para eles. Nós chamamos agora um movimento de empresário sobrenatural nessa igreja. Se já tem, vai crescer, e se não tem, vai ficar grande. Porque o Senhor está colocando economia junto para poder criar esse movimento de plantação de igrejas mundiais. Porque vai começar a pipocar, vai começar a multiplicar com uma rapidez sobrenatural. E atrás vão ter pessoas que acreditam no reino de Deus e que vão falar: pastor, eu tenho um dízimo de 1 milhão. Pastor, eu nem posso contar para você, mas foi sobrenatural. Então creia, levante a tua mão comigo e diga: Senhor, na tua palavra eu vou jogar minha rede. Eu já pesquei a noite inteira e não tinha peixe. E eu sou um bom pescador. Mas na tua palavra eu vou voltar a jogar rede. Na tua palavra eu vou voltar a investir. Na tua palavra eu vou voltar a empreender. Porque a tua palavra vai trazer tanto peixe que eu vou ter que chamar o barco do lado para dizer para ele: olha, eu não sei mais onde colocar. Pega você esse peixe em nome de Jesus. Eu libero empresas jovens. Eu libero empresas jovens, um junto com o outro, um multiplicando com o outro. Senhor, eu sei que você me trouxe aqui hoje de manhã para falar. Essa palavra vem do altar e não é humana. Eu decreto, em nome de Jesus, que a partir de hoje, oportunidades, portas abertas, portas sobrenaturais começam a vir sobre essas famílias. Eu decreto, em nome de Jesus, que todo falimento, toda porta fechada agora se abre. Eu comando em nome de Jesus que se abram as portas do céu. E entre 1000 pessoas eles vão escolher você. Entre muita gente você vai ser escolhido, porque você é filho de Deus. Mas lembre-se, a tua postura nos negócios tem que representar o céu. Eu libero essa palavra hoje aqui em nome de Jesus. Um selo que vem do alto. E eu sei, porque sei que eu ainda vou ouvir muito testemunho dessa manhã. Marque isso no teu caderno, marque isso no teu coração. O Senhor está falando sobre a minha palavra. Joga de novo a rede, porque vai ter agora, como nunca teve, uma economia que vem do céu. E é uma economia que vai servir para você e para tua família. Mas é uma economia que você vai investir também no reino de Deus. Porque assim diz o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando vocês. A gente daqui a pouco começa de novo. Amém. Aplauda o Senhor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar.